Bem, pessoal, tontura na cabeça, né? Por que eu estou usando esse termo tontura na cabeça? Porque é o jeito que vocês procuram aqui. Pra vocês terem ideia dos temas mais procurados aqui no canal, que vocês mais perguntam no comentário, tem uma ferramenta que o YouTube me ajuda a ver o que vocês estão perguntando no meu canal, e estão chegando no canal por isso, se destaca a tontura, né? E eu vou explicar de maneira assim bem simples para vocês entenderem a lógica da tontura, por que ela é tão frequente, por que isso é importante você entender. Vou pegar nosso modelo anatômico aqui para vocês entenderem direitinho, né? A gente tem um sistema muito complexo atrás da nossa orelha. Então a gente tem nossa orelha aqui, atrás dela tem essa parte óssea e depois vem esse sistema aqui, que é um dos sistemas mais complexos no ser humano. Vou explicar de forma rápida para também não encher o saco de vocês. Vocês querem saber de tontura, mas se vocês entenderem essa lógica, vocês vão entender tudo. O que acontece? Quando o ser humano, diferente dos outros animais, pensa os outros mamíferos, né? A maioria anda de quatro patas e tal. No ser humano, quando a gente vai ficar em pé, a gente precisou e a gente precisa ter um sistema de ouvido muito específico, muito complexo, um dos mais complexos dos animais. Por quê? Porque esse sistema do ouvido interno, ele mexe com o nosso equilíbrio. Então, tudo que a gente vai fazer por causa da gravidade, você vira a cabeça para um lado, por outro, toda a nossa musculatura, ela contrai de um jeito, praticamente a gente não ficar caindo, não ficar desequilibrando, né? A mesma coisa no ouvido, ele tem um papel muito grande com a nossa audição. Então, perceba, eu estou falando de dois sistemas complexos, do equilíbrio e da audição, nessa parte do ouvido. E por que eu estou explicando isso para vocês quando a gente fala de tontura? Porque naturalmente esse sistema ele é muito complexo, ele é muito utilizado pela gente e naturalmente no decorrer de nossa vida ele vai sofrendo envelhecimento e vira e mexe várias coisas do nosso organismo pode influenciar ele e dar essa sensação que é o que se chama de tontura na cabeça. O que é essa sensação de tontura na cabeça? É uma sensação de instabilidade. Então a maioria das pessoas elas não caem, elas não tropeçam, desequilíbrio. Elas ficam com a sensação de que alguma coisa não está legal. Uma sensação que ela fosse cair, uma sensação que ela vai perder o controle, uma sensação que ela vai perder o equilíbrio. Na grande maioria das vezes a alteração está aqui. Só que o que acontece, né? A gente tem, e às vezes vocês usam como sintônimo, né? Labirintite, vertigem, tudo isso. A tontura seria uma classificação grande que não especifica tão detalhadamente qual tipo de doença é. Então, basicamente, a tontura seria essa sensação. Pode ter uma tontura por labirintite, pode ter uma tontura por vertigem, pode ter uma tontura por tumor cerebral, pode ter tontura por hidrocefalia, pode ter tontura por tumor do nervo. Então, essa sensação tem também causas neuropsiquiátricas, que aí é o grande problema. Grande parte dos pacientes que referem tontura, eles vão ter uma tontura relacionada a transtornos psiquiátricos, tanto de ansiedade como depressão. Eu sei que a palavra psiquiatra fica muito forte para muita gente, até paciente mesmo, às vezes eu recomendo, você nota que a pessoa ou não vai, ou não quer, fala assim, o médico está dizendo que eu sou paciente psiquiátrico. Não, as doenças psiquiátricas, elas são muito comuns. Vou dar números, vocês vão se assustar. 10% da população brasileira, segundo a OMS, bote no Google aí que vocês vão ver, tem transtorno de ansiedade. Quem trata a ansiedade, o especialista melhor é o psiquiatra. Ah, Júlio, você trata muito paciente? Claro, todo médico que lida com doenças graves e tal, você vai ter paciente que vão ter transtorno de ansiedade, às vezes você manda procurar um especialista, você não procura, você acaba com essa medicação. É difícil, é complexo mesmo. Por todo o preconceito que às vezes a pessoa tem com essa palavra de psiquiatra, né? E depressão, que é quase 5% da população brasileira. Então, bora botar ali uns 15% da população. É muita gente. Você mora num prédio de 100 pessoas, né? 100 pessoas, 15. Então, assim, se você olhar a sua família, tem quantas pessoas na sua família? Pode calcular aí, 15% vão ter esses transtornos que tiram muita qualidade de vida e que acabam dando tontura também. Só que existem outras causas, né? Que são graves, que limitam e que o paciente corre risco de vida. No caso de transtorno de ansiedade e depressão, o paciente pode correr um risco de vida por tentativa de suicídio, essas coisas, mas não é tão comum como um paciente que tem um tumor que está crescendo que pode levar ele a óbito por compressão, por hipertensão intracraniana, né? Além disso, a labirintite, ela tira muita qualidade de vida da pessoa, às vezes gera queda, perda de dia de trabalho, uma série de coisas, né? Então, a tontura na cabeça que vocês perguntam, ela tem essas múltiplas causas. Como a gente, médico, vai pensar? Às vezes a gente vai excluindo, a cabeça de médico é meio assim, dos mais graves, e depois tem muita doença que são diagnósticos clínicos, que às vezes a gente vai fazendo o acompanhamento, e às vezes tem que caminhar para o psiquiatra, às vezes vai começar a medicação, o paciente vai melhorar muito, porque tem medicação
que a gente trata especificamente esse tipo de tontura que é relacionado com ansiedade, às vezes com depressão, às vezes o paciente melhora. Então, entendo. É uma doença neurológica, sim. O sintoma é neurológico, sim. Muitas causas são neurológicas, sim. Mas ela é multifacetária. Tem muitos tipos de doenças que acabam podendo dar isso. E se você entender essa lógica, por que é tão frequente a tontura? Converse com um amigo, parente, manda no grupo de WhatsApp. Quem tem tontura? Você vai se assustar com a quantidade. É muita gente. E é uma das queixas mais comuns que chega pra gente também neurocirurgião. Às vezes a pessoa fica com dúvida, será que é um problema da minha cervical? Será que eu tenho um tumor cerebral? Às vezes até a gente médico vai ficar com dúvida e pede um exame complementar, o exame de imagem, se ele complementa, tira suas dúvidas, né? A gente como médico. E tem muitos pacientes, né? Óbvio que eu sou neurocirurgião, então eu tenho esse viés. Eu vejo doenças mais graves, né? De neurinoma, que só tinha tontura, um tumor aqui desse nervo, hidrocefalia, que só tinha tontura, né? Gliomas, que às vezes só tinha tontura. Então perceba que é multifacetário, tá bom? Qualquer dúvida você deixa aqui no comentário, né? Entendeu esse termo? Eu tenho uma playlist só de tontura, que eu especifico cada uma das causas, os sintomas e tudo. Qualquer coisa procura aí na playlist, tá bom? Espero que